Já viu aquilo que a gente só consegue doar, né? Dar para alguém aquilo que a gente tem dentro da gente? Isso é uma grande verdade. A gente só consegue doar amor se a gente tiver amor, se nós estivermos passando por momentos onde a nossa alegria, nosso amor, carinho estejam mais altos, e é isso que a gente transborda para as pessoas. E o contrário também é verdade. Quando nós não estamos passando por bons momentos, tudo que a gente transparece para as pessoas é aquilo que a gente está sentindo naquele exato momento. Às vezes raiva, mágoa, frustração, uma série de coisas. E é por isso que eu quero trazer o tema de hoje, que é todo agressor é vítima. E é verdade, né? Por mais que ele esteja agredindo, lá no fundo ele não está nada bem, está totalmente descontrolado. E muitas vezes quando alguém grita, né, com a gente, dentro dessa pessoa é como se fosse um grito de socorro para que socorresse ela mesma. Ela mesma não está conseguindo lidar com a vida, com os sentimentos, com aquilo que ela está passando, né? E essa semana eu estava conversando com uma mentorada e ela me trouxe uma situação que desestabilizou um pouco a semana dela, que foi conversar com uma cliente que inclusive é psicóloga e estava com o filho nessa empresa e o filho não estava levando muito a sério, então ela queria cancelar, né, com esse filho aí, essa atividade que ele tinha. E aí ela foi conversar com essa pessoa e essa pessoa estava extremamente descontrolada e começou a gritar com ela na ligação, falando uma série de coisas e ela sem entender, ela só ouvia, ela não conseguia falar, né? Isso chocou um pouco ela. E eu até fiz uma pergunta. Eu falei, esse filho, na verdade, ele é um filho especial, então ela estava tentando fazer uma série de coisas para o filho que o filho não estava dando valor, né? Então ela resolveu cancelar. E aí eu perguntei quais eram as coisas que ela mais citava durante essa conversa aí com você, né? Que ela gritava, na verdade. E ela trouxe que três coisas, na verdade, que ela dizia: eu não tô nem aí, eu não quero saber e a culpa não é minha. Então, em toda a conversa, né, todo momento, ela sempre trazia esses três pontos. E se você for analisar, talvez ela no fundo estivesse fazendo tudo aquilo que ela realmente podia, então ela falava assim: eu não quero saber, era um mecanismo de defesa para se ausentar daquela responsabilidade, daquele momento, a culpa não é minha, então ela queria se ausentar mais uma vez, ou não tô nem aí, né? Então ela sempre ficava repetindo essas palavras. E aí, no fundo, né, essa minha mentorada entendeu que a culpa realmente não era com ela. No dia seguinte, ela foi, tentou ligar de novo, mandou uma mensagem antes, falou: posso te ligar? Ela falou: pode. Aí, na hora que ela ligou, ela começou a gritar de novo e disse que foi até pior. Então, essa pessoa não estava nada bem aquilo que ela estava passando. E aí, no final, eu achei interessante que ela disse assim: olha, nós estamos aqui para te ajudar, né? A gente sempre te ajudou e não é agora que a gente vai te deixar na mão. E essa pessoa começou a chorar. Então a agressora, ela começou a chorar, ela não estava conseguindo lidar com a situação dela. E quantas vezes, trazendo para o nosso dia a dia, né, quando nós não estamos passando por momentos bons, né, às vezes uma fase um pouco mais difícil, e tudo que a gente transparece para as pessoas é aquilo que a gente está sentindo naquele exato momento. Então a gente nunca vai conseguir falar algo doce, né, algo para ajudar o próximo se a gente não estiver bem com a gente mesmo, né? E vale lembrar que os outros não têm nada a ver com os nossos problemas. Então, a gente tem que ter uma inteligência emocional para saber lidar com isso, até porque senão todo o resto da nossa vida vai desabando dia após dia ali, se a gente simplesmente se entregar a essas emoções, né? Então, qual que é a minha dica de ouro para você? Se observe. Se você acordou, às vezes não está num dia bom, às vezes você passa o dia inteiro meio mal-humorado, né? Uma coisa muito simples, superficial, mas para e entende o que aconteceu naquele dia para você ter ficado mal-humorado. Talvez você vai lembrar que sonhou com alguma coisa que não era tão legal e ficou assim, ou talvez às vezes você foi tomar café e não tinha manteiga e aquilo foi suficiente para você ficar, putz, eu queria comer inconscientemente, né? Não tem e tal, e aquele mau humor foi sendo alimentado durante o dia e às vezes a gente passa o dia inteiro mal. E muitas vezes em casos mais graves, a gente passa às vezes uma vida inteira sem conseguir aceitar certas coisas que aconteceram com a gente e a gente simplesmente vai reagindo dia após dia, como se a gente estivesse simplesmente sobrevivendo, mas sobrevivendo cada vez mais imerso na mágoa, na raiva, no ódio. E isso vai alimentando cada vez mais e a gente vai ficando cada vez mais para baixo. Então, minha dica de ouro é: se observe. Normalmente a gente pensa, depois a gente sente e aí a gente age ou reage. Então, se a gente não consegue mudar o que a gente está sentindo, olha o passo anterior, que é o pensamento, e começa a trabalhar esse pensamento de aceitação, aceitando o momento que está acontecendo. Falou, beleza, eu vou aceitar isso que está acontecendo, porque a responsabilidade do que você vai fazer daqui para frente é só sua.
por mais que você não seja o culpado. Então, quando você começa a ter essa mentalidade de eu não sou culpado, mas eu sou responsável do que eu vou fazer com isso daqui para frente, né? Então é só a minha responsabilidade, você tem o poder de mudança. Eu já falei disso em outros vídeos. Então, quando você chama a responsabilidade para você, você consegue ter o poder de mudança, mudando os seus sentimentos, porque você começou a mudar seus pensamentos, e aí você vai começar a reagir de uma outra forma. Ou às vezes não só reagir, mas agir de outra forma, retomando a sua inteligência emocional, ali o seu padrão vibratório, e aí sim você vai conseguir transparecer e transbordar bons sentimentos para as outras pessoas. Então, se você tem essa sensibilidade, consegue entender isso, entenda que a outra pessoa que às vezes está te agredindo, ela não está bem com ela. Toda vez que ela grita, é um grito de socorro que ela está emanando daqui de dentro, e se você tiver essa sensibilidade e tiver a oportunidade de conseguir conversar com essa pessoa, que nem a mentorada fez, né? Falou, estamos aqui para te ajudar. Onde essa pessoa desabou, começou a chorar e se entregou, né? Baixou a guarda. E aí onde você consegue realmente ter uma conversa, poder ajudar. É claro que alguns casos externos de outras pessoas que acabam nos agredindo, às vezes a gente não tem essa oportunidade de ter essa conversa, mas se for alguém próximo a você, tem essa sensibilidade. E se for com você mesmo, tem o poder de mudança. Espero que tenha te ajudado de alguma forma e mande esse vídeo aqui para outras pessoas que precisam ouvir isso também, ok? Grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Diego Belo, por sinal, empreendedor, mas gosto de falar muito sobre inteligência emocional. Grande abraço.